Oi, turma, tudo bem? Bom, hoje nós temos aula de antiagregante e de anticoagulante. E como possivelmente eu não vou conseguir estar presente com vocês na parte da noite, eu preferi já deixar essa aula gravada, comentada, para que vocês possam ter, além dessa aula comentada, um roteiro de estudo, né? Antes da prova, para vocês estudarem, porque é um assunto que sim vai cair nas provas bimestrais, tá bom? Bom, então vamos lá. Possivelmente eu vou dividir essa aula em parte 1 e parte 2, porque eu tenho várias coisas para comentar. E à medida que vocês forem tendo dúvida, que vocês assistirem essa aula, e eu ainda estiver disponível sem estar na licença maternidade, vocês me enviam que a gente vai conversando e respondendo, tá bom? Então vamos lá. O que significa, vamos ver primeiro essa parte de significado dessas medicações, tá? Então a gente precisa começar do começo, certo? Precisamos entender inicialmente como que funciona a nossa coagulação normalmente no nosso organismo. E para isso, nós vamos voltar lá no começo da faculdade, na histologia e nas matérias básicas, para a gente relembrar que dentro da nossa corrente sanguínea não tem coagulação, né? Justamente porque as plaquetas e todas as proteínas do sangue estão passeando livremente pela corrente sanguínea, pelas veias, pelas artérias. Agora, quando a gente tem um trauma, que é a lesão vascular, a ativação desse processo para curar aquele local do trauma é justamente a formação de um tampão, de um coágulo, para que então faça a reparação tecidual daquele local que foi lesado, certo? Então, existem algumas medicações nesse contexto que pode dificultar a formação justamente daquela reparação tecidual. Dentro disso, nós temos os anticoagulantes e os antiagregantes, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais específico sobre eles agora. Porque parece tudo a mesma coisa, mas não é, né? Os anticoagulantes, eles são medicações... uma coisa importante a gente começar a diferenciar aqui. Tanto o anticoagulante quanto o antiagregante são aquelas medicações famosas que os médicos falam assim para o paciente: olha, essa medicação aqui vai deixar o sangue do senhor mais fraco, mais fraco não, mais ralo, tá? A palavra certa é essa, mais ralo, mais fino, que é a possibilidade de sangramento. Por quê? Porque a medicina, quando prescreve esse tipo de medicação, anticoagulante ou antiagregante, faz com que realmente esse sangue fique mais fluido. E fluido não quer dizer que ele seja mais ralo, tá bom? A gente vai entender o mecanismo deles agora. O anticoagulante, ele vai inibir algumas proteínas, como a trombina. Então, olhem essa imagem aqui do lado. Nós temos vários glóbulos vermelhos, alguns glóbulos brancos, plaquetas, e tem como se fosse uma redinha, né? Uma redinha de fibrina, para deixar aqui tudo emaranhado e então fazer aquela parte de cicatrização naquele local que foi machucado ou que foi lesado. Quando um paciente toma anticoagulante, esse emaranhado aqui vai ficar frouxo. Ele não vai fazer esse emaranhado de uma forma efetiva. Por quê? Porque ele vai estar atuando em proteínas para não deixar se ligar aqui. Então, vai ficar mais fluido, vai ficar frouxo, vai se desfazer muito rápido, tá? O antiagregante plaquetário tem um alvo diferente, que não são especificamente as proteínas, mas sim as plaquetas. O que eu quero aqui que vocês estudem à parte, anotem isso para vocês estudarem. Anotem para estudar sobre
hemograma e coagulograma. O que tem dentro do hemograma para a gente analisar? Hemoglobina, hemácia e plaqueta. Existem os glóbulos brancos, que são os leucócitos, mas eles necessariamente não estarão o quê? Fazendo parte de coagulação. Mas é importante vocês darem uma olhada nele também para fazer a interpretação. E no coagulograma, estudar sobre a cascata de coagulação do TAP, TAP, TTPA, que fazem parte da cascata de coagulação, e RNI, ou INR, que significa o quê? Razão normalizada internacional, tá? Estudem sobre a parte de padrão de normalidade e o que significa cada número do RNI. Eu vou comentar com vocês mais pra frente, mas eu realmente espero que vocês estudem e sejam um pouco mais autônomos nisso, tá? Então, aqui no antiagregante, nós temos as plaquetas, que são as células alvo do antiagregante. Por isso que ele chama antiagregante plaquetário. É um remédio que não vai deixar essas plaquetas se agregarem, tá? Para formar um coágulo sanguíneo e fazer uma proteção de alguma determinada área. Ou seja, também vai deixar o sangue mais fluido, tá? Para que serve esses dois medicamentos? Justamente porque o paciente deve ter algum problema de saúde que não pode formar trombo, não pode formar bolotas de sangue dentro do organismo, não pode formar coágulos. Ou seja, a gente tem aqui, ó, para se evitar TEV, tromboembolismo venoso, que são os trombos que ficam dentro da corrente sanguínea e que podem passear pelo organismo como um todo e parar em algum local e fazer o entupimento de alguma veia, alguma artéria, dentro do coração, causar um AVC, causar um infarto, tá? Então, existe uma população, um tanto em específico, que vai utilizar essas medicações, e se estão usando essas medicações é porque tem algum motivo. Ó, quem são os pacientes, então, que estão mais sujeitos a ter esses tromboembolismo? Aqui nessa imagem, nesse videozinho, tá mostrando para vocês que, ó, agregou, formou um trombo, tá vendo? Entupiu ali uma veia, uma artéria, dentro da cabeça. Percebeu lá? Isso pode causar o quê? Um AVC. Isso pode causar também problemas cardíacos, tá? Pode dar uma parada cardiorrespiratória, porque não vai voltar sangue pro coração. Pode obstruir alguma veia, alguma artéria dentro do coração também, causar um infarto. Então, ó, pacientes que têm fibrilação atrial, pacientes que têm uma chance de infartar, pacientes que têm válvulas cardíacas, que foi o que nós conversamos na aula passada, né, sobre pacientes cardiopatas e válvulas cardíacas, anormalidades valvares, certo? Então, pessoal, se o paciente toma esse tipo de medicação, é porque ele não pode ter esses trombos, esses coágulos girando ali na corrente sanguínea para não causar algum problema. Espero que até o momento tenha ficado isso bem claro para vocês. Como é que a gente descobre tudo isso? Justamente na anamnese. A nossa anamnese é de extrema importância para a gente anotar todos os remédios que esse paciente faz uso, miligrama e quantidade de vezes ao dia que ele toma essa medicação, tá? Vamos começar aqui, ó, pelos antiagregantes. O mais famoso que eu trouxe para vocês, ó, eu vou finalizar essa aula e vou colocar como parte 1, tá? Por conta do tempo, para eu conseguir fazer o carregamento dessa aula. Eu já volto com a parte 2.